Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou Marcos Rosa, esse aqui é o meu canal e ele pode ser um pouco seu também. E eu sei que você está estranhando porque eu cortei o cabelo depois de 7 anos sem cortar. Cara, se você está chegando agora aqui no canal, dá uma olhadinha depois aqui para você ver como que era o meu cabelo. E ainda o barbeiro não tem vaga para dar um corte, dar um jeito, né? Porque eu acabei cortando em casa. Então só depois de sábado que vocês poderão me ver sem o boné, porque tá uma coisa terrível por aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre Botafogo e as próximas pedreiras que o Botafogo terá pela frente, principalmente pelas competições de Copa, e como que o Botafogo terá que administrar o elenco para conseguir competir em todas as competições, obviamente. Um dos reforços que o Botafogo terá à disposição será Matheus Martins, né, que foi inscrito ainda antes do jogo contra o primeiro jogo do Bahia, porém não pôde jogar, não deu tempo de sair no bid, mas já foi apresentado, já está no bid logo depois do jogo da partida contra o Fluminense no outro dia, já estava bidado e estará à disposição do Arthur Jorge e deve ser titular para essa partida contra o Atlético Goianiense. E antes da gente poder falar sobre como ele vai escalar, vamos dar uma olhada nas pedreiras que o Botafogo tem à disposição para enfrentar logo de cara entre Copa, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e como é que a gente vai escalar esse time para conseguir competir e pontuar em todas essas partidas, principalmente nas decisões contra o Bahia e contra o Palmeiras. Já nas próximas partidas, o Botafogo encontra o Atlético Paranaense, já no sábado, dia 3 de agosto, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, ele é o lanterna do campeonato. Nas últimas 5 partidas, ele não tem nenhuma vitória. São 4 derrotas e 1 empate. E acredito que o Botafogo terá aqui uma oportunidade de poupar parte do elenco para poder disputar de melhor maneira contra o Bahia, né, que já é a partida seguinte que o Botafogo tem após o jogo contra o Atlético Paranaense, que já vai ser, o Botafogo joga dia 3 contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira, no dia 7 de agosto, né, então 4 dias depois apenas, o Botafogo vai encarar já o Bahia lá em Salvador pela segunda partida da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-1. O Botafogo perdeu a oportunidade de ir jogar fora de casa com uma vantagem melhor no placar para tentar a classificação. Logo após o Bahia, o Botafogo encontra o Juventude também fora de casa. Então já são 3 partidas do Botafogo fora de casa. São 3 partidas do Botafogo fora de casa e o Botafogo estará enfrentando o Juventude, que é aí por muitos anos, embora seja um clube com todo respeito pequeno, né, considerado pequeno em comparação com o Botafogo e outros clubes, é um clube que foi acertou o calcanhar de Aquiles, né, foi o calcanhar de Aquiles do Botafogo por alguns anos, porque foi campeão sobre o Botafogo na Copa do Brasil, dentro do Maracanã, onde o Botafogo tinha ali teve, né, o maior público, o último maior público do Maracanã, 100 e poucos mil pessoas presentes no estádio, e vimos cair frente ao Juventude. Então o Botafogo tem essa sequência fora de casa, joga contra o Atlético Goianiense, depois contra o Bahia e também contra o Juventude. Juventude e Atlético Goianiense são pelo Campeonato Brasileiro e contra o Bahia lá em Salvador, quarta-feira, dia 7 de agosto, às 19 horas, é pela Copa do Brasil, é decisão, é Copa e é guerra. Logo depois dessas 3 sequências de viagem fora de casa, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras. Já enfrentou na semana retrasada, porém agora será pela Copa Libertadores. É a primeira partida entre Botafogo e Palmeiras pela oitavas de final da Copa Libertadores, e o Botafogo enfrentará o Palmeiras em casa no estádio Newton Santos na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 9h30. Então, sequência difícil do Botafogo com 3 jogos fora de casa e logo depois enfrenta Palmeiras em casa e Flamengo, 2 postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, ou seja, 2 equipes muito fortes. Porém, contra o Palmeiras é Libertadores e contra o Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Então, depois da sequência de 3 jogos fora, enfrentar Palmeiras e Flamengo em casa, o Botafogo viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras novamente pela segunda partida do campeonato da Copa Libertadores, e será na quarta-feira, dia 21 de agosto, às 9h30 da noite.
jogão. Espero que o Botafogo já chegue em São Paulo com uma boa vantagem sobre o Palmeiras para classificar a próxima fase da Copa Libertadores. Depois de enfrentar Flamengo e Palmeiras, o Botafogo encontra o Bahia, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, que será no domingo, dia 25 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. E depois encerra essa sequência de jogos em casa contra o Fortaleza, no dia 31 de agosto, às 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Então podemos ver que o Botafogo não terá a vida fácil nas próximas rodadas, de seja qual o campeonato seja. Vai enfrentar agora o Atlético Goianiense no sábado, porém é um jogo que antecede uma partida decisiva contra o Bahia pela Copa do Brasil, e por isso eu acho que o Botafogo vai poupar muitos jogadores, e nós já vamos falar sobre a provável escalação de Arthur Jorge para o jogo contra o Atlético Goianiense, pensando ainda na Copa do Brasil, na decisão contra o Bahia lá em Salvador. Então vem comigo, foca na informação, vamos falar sobre a escalação do Botafogo para enfrentar o Atlético Goianiense. Então, pensando na Copa do Brasil, o Botafogo deve ir com um time bastante modificado, praticamente completamente mexido, né, para a reserva, para poder dispensar os jogadores para a decisão contra o Bahia pela Copa do Brasil. E o time reserva deve ser John no gol, vai permanecer, é uma posição, embora canse, a gente não pode desmerecer o trabalho do jogador, mas não é uma posição de tanto impacto, então a probabilidade de lesão é menor do que outros jogadores, como de defesa, meio campo e ataque. Então John permanece no gol do Botafogo. Na lateral direita teremos ali uma mudança, né, para descansar o nosso Zorro, que já vem numa batida muito forte nas últimas partidas, tem jogado quase todas as partidas. Então teremos o Matheus Ponte pela lateral direita. Na defesa, a volta do Lucas Halter. Infelizmente, o Botafogo ainda não conseguiu contratar um zagueiro, mas já tem vídeo aqui no canal falando sobre o foco principal do Botafogo, quem é o zagueiro que o Botafogo está negociando. Depois você dá uma olhadinha lá para ficar informado sobre isso também. Então, na lateral direita, Matheus Pontes. Na zaga, pelo lado direito, Lucas Halter. Pela esquerda, acredito que seja o Barbosa. O professor vai querer descansar o angolano Basto, que também vem jogando quase todas as partidas. O Barbosa esteve suspenso recentemente, então vai ter uma partida a menos que o Bastos, e por isso acredito que seja o Barbosa o titular contra o Atlético Goianiense. Na lateral esquerda será Marçal, que vai entrar no lugar, na vaga ali do Cuiabano, que tem sido um jogador importante nesse esquema tático e técnico do Arthur Jorge. É um jogador que é um jogador mais ofensivo ali pelo lado esquerdo da lateral, mais ofensivo do que o próprio Marçal, mais equilibrado do que o Hugo. Então o Marçal será o titular para que o Cuiabano descanse para a oitava de final da Copa do Brasil contra o Bahia. E aí, uma das substituições mais esperadas, que todo torcedor está com dúvida, é sobre o Alan. E o Alan vai para esse jogo como titular. É um jogador que tem entrado bem nas últimas partidas, tem jogado ali entre 20 e 25 minutos nos finais das partidas no segundo tempo, porém terá uma oportunidade de jogar esse jogo como titular, porque é um jogo que o Botafogo vai descansar os jogadores para a Copa do Brasil, mas vai utilizar também para dar rodagem ao elenco, para dar tempo de jogo aos jogadores que são importantes, como o Alan. Alan, que vem jogando bem, porém ainda não tem o tempo de jogo suficiente para ser titular contra o Palmeiras, por exemplo. Então vai ser um jogo estratégico do Botafogo para dar rodagem a esse jogador, para que ele possa ter ali mais minutagens em campo, para que ele possa ajudar o Botafogo na Copa lá na frente, na Libertadores contra o Palmeiras. É um jogador que entrou muito bem e tenho quase certeza que ganhará a vaga do Marlon Freitas, que é um jogador que é importante para o elenco, porém toda vez é o segundo ano que chega nesse meado de campeonato, ele começa a oscilar muito, provavelmente pela questão física, do cansaço, porque é um jogador que jogou quase todas as outras partidas também. Então acredito que o Alan será titular muito em breve, junto com o Gregory, que também é um jogador de muita marcação. O meio-campo do Botafogo será modificado e terá mais pegada ali no meio-campo, em vez de ter Tietê e Marlon Freitas. Teremos muito em breve Gregory e Alan, que tem ali mais pegada na marcação do que o Marlon Freitas, mas também não deixa a desejar na saída de bola, na questão técnica e do passe longo. Então
muito em breve. Acredito que ele será titular nessa partida contra o Goianiense. Ele vai começar a partida para que tenha minutagem, mais tempo de jogo para se preparar para as grandes partidas que o Botafogo tem pela frente. E pensando em poupar jogadores importantes, provavelmente o titular para essa partida junto ao Alan será o Cauê, jovem jogador da base do Botafogo, deve começar essa partida junto ao time misto que enfrentará o Atlético Goianiense, um jogador muito promissor, né, que é muito bem quisto, inclusive pelo Arthur Jorge, tem sido utilizado ultimamente nas partidas e deve jogar, ganhar sua oportunidade, também mais minutagens em campo pela equipe do Glorioso. E reforçando esse meio campo, teremos Tietê de volta ao time titular, um jogador também que tem oscilado muito nas últimas partidas pelo Botafogo e recebido muita crítica da torcida do Gloriosa, e deve receber essa nova oportunidade no time titular contra o Atlético Goianiense. Deve começar essa partida reforçando o meio campo, então o Botafogo não vai naquele tradicional glorioso 4-2-4, deve ir no 4-3-3, porque lá no ataque, pelo lado direito, teremos Carlos Alberto pela ponta direita, pela ponta esquerda a estreia de Matheus Martins, que já foi inscrito no campeonato, já está no bid, já está à disposição do treinador e vai estrear no sábado. Inclusive na entrevista dele lá na Botafogo TV ele falou que jogaria no sábado, então ele deve se titular agora contra o Atlético Goianiense. E lá no ataque será Igor Jesus, que está mais descansado do que o Tiquinho Soares, já que o Tiquinho vem de uma lesão mais recente. O Tiquinho é um jogador com uma idade mais avançada e o Igor Jesus fez pré-temporada, voltou de férias agora há pouco tempo, então estará titular nessa equipe, e é assim que o Botafogo vai enfrentar o Atlético Goianiense, pensando lá no Bahia pela Copa do Brasil. São pedreiras que o Botafogo tem pela frente, porém não dá para ser diferente. Quem quer ganhar campeonato tem que jogar todas as partidas de todos os campeonatos. O Botafogo ele é um dos postulantes ao título, a todos os títulos que jogará: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e por isso não pode abrir mão de nenhum campeonato. Obviamente que é preciso escalar a melhor equipe possível, porém pensando também na permanência dentre as outras competições. O Botafogo no Campeonato Brasileiro está em segundo colocado, atrás do Flamengo, empatado em pontos com 40 pontos cada um, né? O Botafogo tem um jogo a mais, o Flamengo tem 19 partidas, o Botafogo tem 20 partidas. E os dois têm 12 vitórias, 4 empates, e aí o Flamengo passa o Botafogo no critério de desempate de derrotas, onde o Flamengo tem apenas 3 derrotas e o Botafogo tem 4 derrotas. Então é isso, agora de cabelo cortado vamos torcer para que dê sorte ao Glorioso, o Botafogo volte a reencontrar as vitórias e o Botafogo consiga se classificar na Copa do Brasil, se classificar na Libertadores e não perder pontos no Campeonato Brasileiro, que ainda está na sua metade, mas é importante criar aquela gordura lá no batalhão da frente para que lá no final do ano sejamos felizes, campeão de alguma coisa. Eu não quero nem escolher campeonato, eu quero levantar uma taça. Então se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa o seu like, valeu, falou, segue Botafogo em Foco, valeu, saudações alvinegra.